Fala galera, beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários e eu vou dividir esse vídeo em 4 partes para você. Por quê? Porque pode ser que alguma dessas partes não te interesse e eu já vou deixar aqui na descrição o minuto de cada uma dessas partes e caso você queira é só você clicar e pular direto para a parte que mais te interessa, beleza? Essas 4 partes ficaram divididas da seguinte forma. Primeiro, o que são fundos imobiliários? E a gente vai entrar nos detalhes lá. Segundo, como comprar cotas dos fundos imobiliários. Terceiro, como encontrar as cotas disponíveis para comprar e por onde eu posso entrar para começar a análise desses fundos. E por último e quarto, eu vou trazer as vantagens e desvantagens, ou pelo menos as principais vantagens e desvantagens, de você fazer um investimento no fundo imobiliário. E no final desse vídeo eu vou te deixar um convite, então caso você fique até o final, eu te espero lá. Vamos embora pro vídeo. Bom, então o que são fundos imobiliários? Eles são fundos de investimento fechados, ou seja, a gente não consegue fazer resgate desses valores, né, das cotas que a gente comprou, mas a gente consegue negociar, comprar e vender ações de acionistas do fundo e vender para pessoas que tenham interesse em se tornar novos acionistas do fundo. Os fundos imobiliários sempre são constituídos e administrados com a obrigatoriedade de investir em imóveis, como o nome já diz. Então a gente está falando aqui de shoppings, hospitais, hotéis, galpões logísticos, salas comerciais, enfim, uma série de coisas, mas que todas estão dentro do segmento imobiliário. E inclusive eles podem investir também em CRIs, LCI, né? Ou seja, dívidas imobiliárias sem problema algum. Os fundos imobiliários, eles foram constituídos, né, no Brasil, ou seja, eles começaram a funcionar no Brasil a partir do ano de 1993. E de lá para cá, a gente já teve algumas mudanças na Constituição referente aos fundos imobiliários. E as principais mudanças foram: em 2004, a Lei 11.033 proporcionou com que os investimentos em LCI e CRI se tornassem isentos de imposto de renda. Em 2005, a Lei 11.196 também permitiu que os rendimentos dos fundos imobiliários se tornassem isentos de imposto de renda. Mas eles precisam obedecer a algumas regras, tais como: primeiro, nenhum cotista pode ter mais do que 10% desse fundo. Então uma pessoa sozinha não pode ter mais do que 10% das cotas referentes a esse fundo. Segundo, o fundo precisa ter no mínimo 50 cotistas, ou seja, 50 investidores diferentes lá dentro do fundo possuindo esses papéis. Terceiro, o fundo deve ser listado na Bolsa de Valores, atualmente na B3. E por último, ele precisa distribuir 95% do seu lucro semestralmente. Então, nessas condições, o investidor fica isento do imposto de renda sobre os rendimentos. Porém, se o investidor realizar qualquer venda que contenha lucro, seja o mínimo de lucro que for, ele vai ser taxado em 20% sobre o lucro que ele tiver. Caso ele tenha tido prejuízo nessa operação, ele pode utilizar esse prejuízo para amenizar o imposto dos lucros posteriores que ele vai ter no ano de declaração do imposto de renda dele. E como eu expliquei que o fundo imobiliário, ele é um fundo fechado, né? Ou seja, eu não consigo resgatar as cotas. Para eu comprar um pedaço desse fundo, alguém precisa me vender. Então, para alguém entrar, alguém precisa sair. Se você não entende muito bem como funciona esse mercado secundário de ações, eu fiz um vídeo que eu tô deixando o link aqui sobre como funciona a Bolsa de Valores. Eu expliquei em 8 minutos rapidinho para você entender. Qualquer coisa, dá uma olhada lá e volta para cá. Então, o fundo imobiliário, ele é um veículo muito interessante porque ele democratiza o acesso aos investidores no mercado de imóveis. Afinal, se eu quiser comprar um imóvel para poder alugar e ganhar alguma renda sobre isso, eu vou precisar, não sei, talvez 100 mil reais para investir nesse imóvel, comprar e para depois conseguir alugá-lo. Enquanto a gente tem aqui na Bolsa de Valores alguns fundos listados por 10 reais, 5 reais uma cota. É claro que eu não estou dizendo aqui que esse deve ser o fundo que você vai comprar ou não. Eu só estou te dando um exemplo que com 10 reais, por exemplo, você já se torna dono de alguns imóveis. E sim, quando eu digo dono é verdade. Porque se você é um acionista de um fundo imobiliário, quer dizer que você é dono desse negócio, que você vai participar desse negócio como sócio e que você vai ter direito aos rendimentos desse negócio. É muito importante para nós investidores entender que um fundo imobiliário ele é muito além do que aquelas 4 letrinhas lá com 2 números que tem o código da bolsa. Então a gente precisa ter ciência de que existem muitas entrelinhas para serem analisadas dentro dos fundos imobiliários. E o intuito desse vídeo não é nem te mostrar como analisar um fundo imobiliário, e sim te explicar
explicar o que é um fundo imobiliário. E continuando a nossa explicação, nós temos 4 tipos de fundos imobiliários. O primeiro deles são os fundos de renda, também chamados como fundos de tijolo. Ele é o fundo mais comum, digamos assim, é o que mais é falado, é o que mais tem adeptos de investir nesse fundo, porque ele é um fundo muito tangível, né? Dentro dos fundos de renda, a gente está falando aqui dos fundos que são donos de hospitais, escolas, shoppings, universidades, imóveis em geral que são sólidos, né? Ou seja, você consegue saber exatamente que você está comprando participação no imóvel A, no imóvel B e no imóvel C. E essa análise pode ser até um pouco mais simples, caso você vá analisar um fundo de renda. E nesses fundos, a mão do gestor tem extrema importância, afinal é ele que vai gerir ali os recebimentos dos aluguéis, os inquilinos, se eles estão pagando em dia, a taxa de vacância, se tem gente entrando, se tem gente saindo. Então, quando a gente se torna acionista de um fundo imobiliário, tem alguém administrando esse fundo, tem alguém gerindo esse fundo e fazendo todas essas movimentações e administrações pra gente. O segundo tipo de fundos que nós temos são os fundos de recebíveis, também chamados como fundos de papel, fundos de CRI ou CRIs, né? Que são fundos que investem em certificados de recebimento imobiliário. Eu não vou entrar muito a fundo porque é um tipo de fundo muito complexo, mas basicamente ele investe em dívidas imobiliárias. A sua vantagem é que ele costuma ter um rendimento mais robusto, mais agressivo do que os demais fundos, porém ele não investe em imóveis físicos sólidos que você consegue dizer, eu estou investindo no shopping A, no hotel B ou na sala comercial D. Eu estou investindo, na verdade, em dívidas de imóveis e alguns deles investem em LCI também. Eles compram esses títulos e aí é fundamental o papel do gestor desse fundo para administrar os melhores títulos que ele está comprando, equilibrar o risco, o retorno e o prazo dessas dívidas para a gente poder ter esse retorno sendo investidor desse fundo. Então esse fundo não tem um patrimônio específico como um prédio. Ele investe literalmente em papéis e dívidas do setor imobiliário. Em terceiro, nós temos um dos fundos que é um dos mais complexos para serem analisados, que é o chamado fundo de desenvolvimento. E qual é a complexidade desse fundo, né? Ele capta dinheiro no mercado dos acionistas, no mercado do primário de ações, né, na sua oferta pública inicial, para realizar desenvolvimentos, ou seja, construções. Então esse fundo lança as suas cotas a mercado para acumular um determinado valor, seus milhões, bilhões, seja o que for, e ele diz para você o seguinte, olha, com esse valor eu pretendo construir o imóvel ABC para vender e com o lucro que eu vou obter na venda desse imóvel, eu vou distribuir para vocês, cotistas, acionistas. Então é um fundo bem complexo de ser analisado. A gente não tem tantas opções de fundos desse tipo e é um fundo que depende muito da economia do país. Afinal, se o país não vai muito bem, a tendência é que as construções reduzam o vapor com que elas estão sendo feitas e com essa redução os fundos de desenvolvimento acabam sofrendo um pouco mais para conseguir construir e para conseguir vender por um preço que vai gerar ainda mais lucro para os acionistas e os cotistas. E o quarto tipo de fundo é o fundo de fundos, é o que o pessoal chama de FOF, né? Seria literalmente um fundo imobiliário que investe em outros fundos. Então ele tem lá o fundo Zezinho, por exemplo. O fundo Zezinho, ele vai comprar cotas do fundo HGLG, por exemplo, cotas do fundo XPML, cotas do fundo KNRI. Então ele vai comprar várias cotas de vários fundos, podendo ser de vários tipos, e administrar os rendimentos dessas cotas que ele está comprando e distribuir os lucros que ele vai obter através dessas cotas. Como que ele obtém esses lucros? Através dos rendimentos mensais, como qualquer fundo, ele também está recebendo rendimento desses vários fundos que ele comprou e ele também pode obter lucro através da venda de cotas. Pode ser que ele identificou uma oportunidade no mercado, comprou um fundo por um preço baixo e acabou vendendo por um preço mais alto depois. Então esse lucro que ele obtém na venda, ele também é obrigado a distribuir 95% para os seus acionistas. Então esse foi um resumo aí do que são os fundos imobiliários, os tipos de fundos imobiliários e como funciona mais ou menos cada um deles. Não é uma explicação muito profunda que eu estou fazendo aqui, eu quero me comunicar principalmente para você que não sabe nada ainda de fundos imobiliários, então vamos devagar. O próximo passo agora é entender como que eu faço para comprar esses fundos imobiliários, tá? Então os fundos imobiliários, eles são adquiridos, né, as cotas desse fundo através da bolsa de valores. Então ele é uma renda variável, ele sofre variação, ele valoriza e desvaloriza de acordo com a economia também, de acordo com especulação. Ele acaba tendo uma volatilidade um pouco menor do que as ações de empresas em si, porque os fundos não podem ter dívidas, eles não podem pegar empréstimo, eles costumam ter imóveis, né? Então você consegue
ter um patrimônio tangível ali para avaliar. E esse patrimônio tangível, ele tem um preço, né? Tem um valor, então não necessariamente sofre tanta oscilação porque o mercado enxerga que de todo ruim você tem uma estrutura física do imóvel que você comprou ao se tornar acionista desse fundo. Então, os fundos imobiliários, para você encontrá-los na bolsa, eles sempre têm 4 letras, como as outras ações, e em seguida ele vem o número 11. Então, vou dar alguns exemplos aqui de fundos que eu tenho. O HGLG11, o XPLG11, o MXRF11, o BBPO11. Então, quer dizer que os fundos têm 4 letras e 2 números. Agora, nem todos os ativos que possuem 4 letras e 2 números 1 são fundos imobiliários. Então eu tô deixando aqui na descrição desse vídeo um link direto para o site da B3 mostrando todos os fundos imobiliários listados na bolsa. No momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente tem aproximadamente 270 fundos listados, então lá você tem uma relação de todos eles, inclusive você consegue ver a descrição que tipo de fundo imobiliário cada um deles é, beleza? Então para você comprar esses fundos, como eu te falei, você vai precisar de uma conta numa corretora que negocie ações na Bolsa de Valores, né, na B3, e o ideal é que você encontre corretoras que não cobrem taxa de corretagem em cima das negociações que você vai fazer de compra e venda desses fundos. Eu tô deixando aqui na descrição a maioria das corretoras que eu lembrar que não cobram taxa de corretagem para compra e venda de fundos imobiliários. Então dá uma olhadinha aí caso você queira abrir conta em mais de uma delas, não tem problema nenhum. E agora que você já sabe como comprar, eu vou te explicar como você faz para encontrar os dados para analisar o fundo imobiliário. Afinal, você já sabe lá encontrar as letrinhas, o nome dos fundos, mas você precisa saber o que tem dentro dele. Então, o primeiro passo que você vai encontrar é buscando o site de relacionamento com investidores. Eu tô deixando aqui na tela para vocês o passo a passo que eu fiz, né? Então, eu entro no Google, eu digito o nome do fundo que eu tô pesquisando, seja ele qual for, e coloco lá RIHGLG, por exemplo. Quando eu colocar isso, o Google já vai me dar um retorno aqui, provavelmente a primeira busca que eu tiver já vai ser do site do relacionamento de investidores, e quando você abre esse site você já vai ver lá, já vai ter acesso aos relatórios gerenciais, relatórios trimestrais, relatórios anuais, aviso aos cotistas, fatos relevantes. Então você já vai ter todos os acessos à informação que você precise, que são disponibilizados pelo próprio gestor do fundo. E a segunda opção que você vai ter é utilizando alguns sites disponíveis na internet para poder colocar lá o código desse ativo, né, desse fundo, e esses sites trazem informações muito completas. Ele já vai trazer o valor patrimonial do fundo, o valor da cota no dia de hoje, o preço sobre o valor patrimonial, enfim, vários indicadores fundamentalistas para te ajudar na análise desses fundos. Alguns te mostram no mapa onde estão os imóveis desse fundo. Então, citando 4 exemplos básicos aqui de sites para você pesquisar, que já vão te atender muito bem, a gente tem o Funds Explorer, o FIIs.com.br, o Clube FII, e a gente tem a Status Invest. Eu tô dando 4 exemplos aqui, não ganho nada para dar esses exemplos, mas são ferramentas que eu uso. Mas se vocês colocarem aí no Google site para análise de fundos imobiliários, vocês vão achar vários, e aí cabe a você identificar qual que fornece as informações de maneira mais simples para você, beleza? Bom, e agora eu vou trazer para vocês as vantagens e as desvantagens de investir num fundo imobiliário. Lembrando que isso não é engessado, pode ser que o que eu considere uma vantagem ou uma desvantagem, você na verdade não considere. Então é uma visão minha aqui, da maioria das pessoas que eu leio e estudo sobre, mas fica a seu critério concordar ou não, a gente está aqui para discutir de maneira saudável. Então vamos às principais vantagens do fundo imobiliário. Gestão profissional dos imóveis, ou seja, tem alguém lá gerindo e administrando esses imóveis, você não precisa tomar conta desse imóvel, tem alguém gerindo ele para você. Recebimento dos rendimentos, dos lucros direto na sua conta, seja a conta corrente do banco, seja a conta da corretora, por onde você comprou esse fundo imobiliário. Isenção de imposto de renda no recebimento desses aluguéis e lucros que você está recebendo ali desse fundo. Diferente caso você tivesse um imóvel, por exemplo, você teria que pagar o imposto de renda. Agilidade na hora de comprar e vender esses papéis que você adquiriu. Afinal, se você tem um imóvel, você não consegue vender só um quarto do seu apartamento, certo? Mas se você tem lá 100 mil reais investido em fundos imobiliários e você queira vender só 10 mil, você consegue e continua com os 90 mil lá investidos. E além disso, quanto tempo levaria para você vender um imóvel? Pode ser que leve dias ou pode ser que leve anos. No fundo imobiliário você entra lá na sua corretora, joga a ordem de venda e rapidamente essa ordem provavelmente vai ser executada se você der o preço de mercado. Em 3 dias úteis o dinheiro tá lá na sua conta. Pouquíssima burocracia, como eu falei, é só você abrir uma conta na corretora
corretora que não precisa te cobrar taxa de corretagem para comprar ou vender esse fundo. E você abre essa conta gratuitamente também. Então é só você ter uma identidade aí, R$10 no bolso, abre a conta lá, a conta vai ser aprovada, transfere o dinheiro para a conta da corretora, coloca o código do ativo, manda a ordem e pronto, você comprou um fundo imobiliário, podendo ter aí vários imóveis na sua carteira. E mais uma vantagem que eu considero é que você se torna sócio de grandes empreendimentos. Então aquele shopping que tem na sua cidade que você adora e visita muito, provavelmente ele faz parte de um fundo imobiliário. Aquele hotel que você sempre costuma ir e acha muito bacana, de uma grande rede, pode ser que ele faça parte de um fundo imobiliário. Ah, um escritório muito bacana que você vê várias salas comerciais que são muito bonitas, bem estruturadas, pode ser que ele também seja de um fundo imobiliário. Então você se torna sócio desses grandes empreendimentos imobiliários. E agora eu vou trazer as desvantagens. Pagamento de taxa de administração. Afinal, para esse cara que está lá gerindo, administrando esses imóveis, você está pagando um percentual de administração para ele poder fazer esse gerenciamento. Risco de desvalorização das cotas. Como eu disse lá no começo, o fundo imobiliário ele é renda variável e ele está na bolsa de valores. Se a economia vai mal, ele pode ir mal. Se uma especulação é gerada, ele pode sofrer a valorização ou desvalorização de acordo com essa especulação. Enquanto o imóvel, você não fica medindo o preço dele diariamente, né? Então você corre esse risco aí de uma grande desvalorização do seu fundo. Risco de vacância, o que você também teria no imóvel, né? Se você está alugando esse imóvel para as pessoas, você corre o risco dessa pessoa decidir romper o contrato, sair, ter alguma dificuldade financeira para pagar esse valor do aluguel. Então os fundos imobiliários também passam por esses riscos. Riscos físicos, porque se você está investindo no imóvel, pode ocorrer uma enchente, pode cair um raio e destruir, pode ocorrer uma explosão, um incêndio. Então existem os riscos físicos também, como existir em qualquer tipo de imóvel. Risco de sazonalidade, o que eu quero dizer com isso? Nesse momento de pandemia que estamos vivendo, por exemplo, os shoppings ficaram fechados, a maioria ainda estão fechados. Então os fundos imobiliários que investem em shopping estão sofrendo um pouco mais. E os lucros que esses cotistas estão recebendo agora nesse período podem ser que estejam até zerados momentaneamente. Risco de especificidade. Por exemplo, um fundo imobiliário que é uma construção de um hospital, né? Ou seja, ele é um fundo de um hospital. Se esse hospital cancela o contrato, não é muito simples você conseguir que um novo hospital assuma aquele local. É diferente de um escritório, onde você tem vários negócios acontecendo e você pode sair um contador e entrar um advogado, por exemplo. Um hospital, se você tem um prédio construído focado para um hospital, dificilmente você vai conseguir que outro hospital venha e assuma esse local. Então esse é o risco de especificidade. Risco de obra, e aí a gente está falando especificamente dos fundos de desenvolvimento, então pode ter algum erro, algum embargo, alguma coisa, a prefeitura impediu, o governo, que essa obra aconteça. E para fechar, o risco de crédito, né? Se você está investindo num fundo de papel, de CRI, de LCI, você tem um risco que aquele crédito desande, tem inadimplência, tem algum problema dentro das pessoas que estão pagando esses recebíveis. Bom, então foi isso. É um resumo aqui simples, mas eu acho que pode ter te ajudado a entender melhor sobre os fundos imobiliários, principalmente você que está começando nessa área, querendo entender um pouco mais. E como eu prometi, eu vou fazer um convite aqui na próxima quinta-feira, às 21h07, aqui no YouTube mesmo. Eu vou fazer uma live onde eu vou analisar na prática os fundos imobiliários. Então eu te convido para participar comigo, porque eu também vou ter um momento ali de tirar dúvidas. Vocês vão me perguntando, eu vou respondendo. E a gente vai mostrar ali como eu faço, acessando o site, olhando o relatório do gestor, os indicadores principais que eu uso para analisar a saúde de um fundo e como eu tomo a decisão de investir ou não no fundo imobiliário. Então o vídeo de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte esse vídeo, porque aí o YouTube entende que esse conteúdo é relevante para compartilhar com outras pessoas que possam se interessar também. Se inscreve aqui se você ainda não se inscreveu e compartilha com seus amigos se você achar esse conteúdo realmente relevante. Obrigado e vamos juntos atrás de conhecimento. Não deixe de seguir a gente lá no Instagram, diariamente eu posto conteúdo e respondo todas as dúvidas que vocês me mandam por lá, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.